Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Soleiro, eu sou formado em administração, consultor empresarial e invisto na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional, as experiências acumuladas nesse universo corporativo, bem como enquanto investidor. O que eu fiz, que deu certo, que deu errado. Aqui eu compartilho essas lições aprendidas, essa experiência acumulada. 30 anos enquanto consultor, 15 anos enquanto investidor. Espero que isso seja útil para você. Se sim, deixe seu like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. Vamos fazer uma corrente do bem e levar conteúdo de qualidade para mais e mais pessoas. Estamos falando sobre empresas que estão no meu radar ou que estão na minha carteira e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre JHSF. Mercado de luxo dribla a pandemia e a JHSF quase dobrou o faturamento, gerando altas margens de resultado. Ela publicou recentemente os números, do quarto trimestre de 2020, que fechou com excelente performance. Além de um desempenho superior, num ano que foi muito complicado, a empresa também iniciou 2021 muito bem preparada em termos de land bank, projetos de expansão, caixa, perfil de endividamento e estrutura de governança. Temos que estudar as empresas. Se a gente quer investir em alguma empresa, a gente precisa estudar. Não existem atalhos para a riqueza. Você precisa escolher poucas e boas empresas para investir. Esse é o segredo de você performar bem no decorrer do tempo. Você tem que dar oportunidade para o tempo e os juros compostos fazerem a sua mágica de multiplicação de valor, mas ao mesmo tempo você tem que escolher empresas com um bom potencial de valorização, que possam surfar uma onda, vamos dizer assim, interessante de valorização, para que isso possa acelerar o seu enriquecimento, né? Então a JHSF ela tem o seu foco no mercado de luxo, esse é um grande diferencial da empresa. Ela atua em diferentes segmentos, ela não é apenas uma empresa voltada para a construção civil, ela é uma empresa sim dessa área de construção, na área imobiliária, mas ela também é uma empresa de shopping centers, ela é uma empresa de hotéis e restaurantes de alto luxo e também possui um aeroporto executivo em São Paulo. Então, são alguns dos negócios da JHSF. No tempo da pandemia, ela quase dobrou a sua receita e os seus indicadores de lucratividade superaram os de 2019. Então, comparando 2020 com 2019, a gente vê que a receita líquida da empresa cresceu 84%, o resultado bruto cresceu 161%, o EBITDA ajustado teve um crescimento de 246% e o resultado líquido cresceu 95%. Foi um negócio fantástico, né? A incorporação imobiliária teve um ano excelente e os outros business da JHSF acabaram enfrentando, né, algumas dificuldades naturais por conta da pandemia, né? Então, isso não impactou o resultado global, porque exatamente acabou tendo problemas, um dos negócios, mas os outros foram performando bem e acabam cobrindo essas deficiências que foram apresentadas em algum tipo de segmento. As vendas, por exemplo, na incorporação imobiliária tiveram um crescimento de 228% e as receitas cresceram 243%. Um negócio fantástico. A geração de valor em 2020, né, foi sem dúvida nenhuma essa parte aí do negócio de construção. As vendas atingiram 1,2 bilhão em 2020 e as receitas líquidas chegaram a 878 milhões, um crescimento, portanto, de 243%. Essas receitas acabaram respondendo por 75% das receitas líquidas da empresa, né, a participação aí da construção. A empresa hoje ela está trabalhando com empreendimentos de luxo, como o Boa Vista Village, que é um condomínio de 1,5 milhões de metros quadrados em Porto Feliz, São Paulo. A Fazenda Boa Vista, que é um condomínio de 12 milhões de metros quadrados também em Porto Feliz, São Paulo. O Fasano Cidade Jardim,
que é um empreendimento que reúne clube, hotel, residências, que está conectado ao Shopping Cidade Jardim, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. E tudo isso acaba mostrando, né, uma estratégia muito forte e muito fadada, vamos dizer assim, ao sucesso, né? É um público diferenciado, classe AA, que tem sido o público cliente, né, da JHSF. Em 2020, a JHSF atingiu uma margem bruta de 80% como resultado, né? A renda recorrente de shopping sofreu, obviamente. Ele tem hoje os shoppings Cidade Jardim, o Bela Vista, o Ponta Negra, o Catarina Fashion Outlet, o BV Market e o CJ Shops Jardins. Por outro lado, ainda assim demonstrou uma certa resiliência ao setor. As receitas líquidas de 2020 ficaram em 154 milhões versus 192 milhões de um ano antes, uma queda apenas de 20%, que é considerada praticamente nada, né? Se a gente for lembrar o impacto da pandemia ao longo do ano de 2020, com muitos lockdowns, né? Foram severas restrições impostas pela pandemia, então a queda não foi grande, apenas 20%. A companhia renegociou valores com seus lojistas, conseguiu manter a ocupação inalterada em 97%, um resultado também considerado excelente, e o EBITDA ajustado ele chegou a 62 milhões versus 107 milhões de 2019, certo? A parte de hotéis e restaurantes, também duramente atingidos pela pandemia, registrou uma queda de 37% nas receitas. Foi o mais afetado, né, pelas restrições sociais. As receitas líquidas de 119 milhões no ano significam uma queda de 37%, comparado com 2019, cuja receita líquida era de 189 milhões. Né? O resultado bruto foi negativo em 2 milhões e o EBITDA ajustado também veio no vermelho em 15 milhões. Por outro lado, é importante lembrar que muito desse público não frequentou restaurantes, os hotéis, né, da empresa em 2020, simplesmente porque estava proibido, né, e não por causa de uma queda de renda. O público da JHSF é o que menos sofre com esse tipo de crise que possa acontecer, né, porque é o cliente de alta renda, aqueles que recebem salários acima de 30 mil reais. O aeroporto executivo é ainda um negócio incipiente, foi inaugurado em dezembro de 2019, a pandemia atrasou um pouco o ganho de tração do empreendimento, mas não afetou substancialmente as finanças da empresa. Portanto, é de se esperar que haja um incremento nessa operação do aeroporto a partir do momento que houver uma redução das restrições por parte das questões sanitárias, né? A empresa reportou em dezembro de 2020 um caixa líquido de 224 milhões, um cálculo mais conservador, excluindo as contas a receber, levaria a uma dívida líquida de 405 milhões. O EBITDA ajustado foi de 695 milhões e a alavancagem está em 0,58 vezes, um nível considerado bastante confortável. Ao longo de 2020, entre captações e novas operações de financiamento, a JHSF acabou alongando bastante as suas dívidas. Em abril, a empresa emitiu debêntures no valor de 300 milhões, com prazo total de até 6 anos. Em julho, foi realizada uma emissão primária de ações de torno aí de 380 milhões. Parte do recurso foi utilizado no terceiro trimestre para aquisição de um terreno vizinho à Fazenda Boa Vista, por 134 milhões. Em agosto houve a repactuação das debêntures e a prorrogação do prazo final de vencimento foi para 2035. Então, são alguns dos detalhes que a gente tem aí com relação à empresa. A incorporação continua com um ritmo acelerado de produção, vamos dizer assim, né, de construção, e a gente enxerga que há dias melhores pela frente, né? Há dias melhores pela frente. É uma empresa, portanto, que a gente gosta,
em especial por conta disso, dessa diversidade de negócios que ela tem, ela não depende de um único negócio. E por outro lado, por ela estar muito bem posicionada junto a este público de alta renda, né, que é um público resiliente a qualquer tipo de crise. Ela vem tendo um desempenho superior aos seus pares, né, e a gente entende que ela tem um potencial aí interessante de crescimento pela frente. Acreditamos que, fazendo um horizonte aí de 12 meses, essa é uma ação que pode ter um potencial de valorização aí de 70%, 80%. É o que a gente enxerga de possibilidade. Vai acontecer? Não se sabe. Depende de como vai reagir todas essas engrenagens aí da economia, né? Ano que vem é um ano difícil, com eleições, mas é aquilo. A empresa está bem posicionada em locais estratégicos, negócios estratégicos, todos eles com grande potencial de geração de caixa, com grande potencial de valorização. Então, o fato de servir, de atender a uma clientela VIP, nos faz gostar da empresa, porque a gente entende que isso é uma força, um diferencial competitivo, uma vantagem competitiva que, de alguma maneira, se a gente pensa em uma retomada da economia e uma retomada do consumo, de uma vida normal, de viagens, de hospedagens, de restaurantes, né? Os negócios da JHSF certamente serão os primeiros a recuperarem e avançarem em termos de valorização. Então esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.